Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5, que é o tema do nosso estudo. Se você quiser também baixar no nosso aplicativo, no AD Belém, lá você tem o estudo para você poder acompanhar no dia de hoje. Bom, se você percebe que a gente todos os anos vem em volta nesse assunto, a prioridade, o início dele é vacinar a igreja, não é? Tem muita coisa parecida no islamismo com aquilo que a fé cristã diz, por exemplo. Eles também prezam muito pela conduta moral, não é? Apesar da moralidade deles ser um meio manca, mas eles prezam muito pela conduta moral. É difícil você ver um muçulmano praticante que fala palavrão. Que seja um cara, que não seja uma pessoa de família, por exemplo, não é? Eles prezam muito pela família, pelo seio familiar, não é? Pela conduta moral da casa deles. Apesar que a fé deles é cheia de tropeços, muita coisa neles engana. Engana, mas engana mesmo. Engana, não é? Algum tempo atrás eu assisti um vídeo na internet e nesse vídeo um jovem mais adulto impedia dois adolescentes de brigarem. E ele estava falando lá, você não está vendo? Você não está vendo que você está vendo a sua imagem aí na sua frente? Você acha que é assim que tem que ser e tal? E dando uma bronca nos dois. Por que vocês se odeiam tanto? Vocês são irmãos. E dando uma palavra positiva para aqueles dois rapazes, você fala assim, uau! Que jovem cheio de Deus. Era muçulmano. E muita coisa do que ele falava passava perto da nossa fé. Mas o intuito dele era trazer na cabeça daqueles jovens aquela imagem de autorregeneração. Por quê? Porque um dos pilares do islamismo é que o homem não precisa de um salvador, o homem precisa de salvação. Isso é muito diferente. Porque se o homem precisa de salvação e não de um salvador, significa que ele, através de uma vida devotada a Deus, consegue alcançar salvação pela sua conduta. Isso vai completamente contra a um pilar da nossa fé, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo sequer, e ninguém pode se salvar, a não ser pelo mérito da graça da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Então há muita coisa parecida que encanta. Você sabia, né? Talvez você saiba desse número, que a principal religião dentro das prisões americanas é o islamismo? E a religião que mais cresce dentro das cadeias é o islamismo. Porque eles entregam uma mensagem, de novo, de autorregeneração. E para quem está na cadeia, a par de tudo aquilo que é bom, com o orgulho ferido, aquilo é uma injeção de ânimo. Não é? Há quem diga, inclusive, que muito do coaching que a gente conhece hoje é muito influenciado pelo padrão islâmico de religião. Uma coisa interessante, por exemplo, é a questão da autoconfidência, do orgulho islâmico, que é baseado, mais uma vez, no mérito da sua conduta. Mas nosso texto vai dizer, nós vamos dar uma olhadinha nisso hoje, eu só queria dar esse passão para você perceber que não está longe de você essas coisas. Não é uma coisa lá do Oriente Médio que está isolada lá e que você não tem contato com isso, não. Os tentáculos, os princípios dessa religião, elas estão aí enraizadas em muitos lugares da cultura já, não é? Hoje o pessoal vai lá para Dubai e é difícil você não ver eles tirar pelo menos uma foto com um turbante na cabeça, não é? E parecendo a parte, etc. Tudo bem que a cultura árabe não é necessariamente islâmica, mas muita coisa se interlaça, não é? O nosso texto. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destituição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, nessa nova série de estudos do currículo doutrinário, nós vamos estar abordando o maior desafio missionário do nosso tempo, a salvação dos muçulmanos.
Todos nós fomos chamados e comissionados pelo ID. Não há ninguém na igreja que está isento de evangelizar. Ninguém. O chamado cristão é para o evangelismo. Olha que coisa interessante. O pastor João gosta de falar isso aqui, não é? Se Deus quiser só te salvar, ele já tinha te levado para o céu. E aí ele faz essa frase célebre dele, né? Ele sempre repete essa frase. Se você está aqui respirando, batendo as pestanas, é porque de alguma maneira Deus está investindo a sua vida na salvação dos perdidos. E dentro da salvação dos perdidos, investindo a sua vida para a salvação dos muçulmanos. Não é? Pastor Phil Bogosha, de saudosa memória agora, não é? Ele, logo no início do seu ministério, ele sempre teve um ministério evangelístico, mas logo do meio para frente do seu ministério, não é? Ele decidiu que ele ia trabalhar na área de intercessão evangelística. E o trabalho do Phil Bogosha era levantar igrejas do mundo para orar por povos não alcançados. E um dos principais povos não alcançados eram os muçulmanos, nas várias etnias que os muçulmanos têm. Ele se mergulhou tanto nisso que ele saiu dos Estados Unidos, uma vida confortável aqui na Califórnia, e foi morar na Indonésia, que, pasme os senhores, é o país mais islâmico do mundo. É a Indonésia, na Ásia. E o pastor Phil Bogosha viveu os últimos 20 anos da vida dele ali. Uma vez, dois fun facts sobre ele, né? Uma vez nós estávamos conversando, eu estava falando com ele no telefone, ou quer dizer, eu estava ouvindo ele no telefone, porque ele falava bem mais do que a gente. Eu estava ouvindo ele no telefone e eu consegui fazer uma pergunta, falei, pastor, o senhor vai estar com a gente no CONAD? Eu lembro que o CONAD daquele ano, o tema, 2014, era Até que Todos Ouçam. E foi a primeira vez, em 2014, que o nosso ministério falou de maneira séria sobre os muçulmanos. Já tem 12 anos. E eu perguntei, pastor, o senhor vai estar com a gente no CONAD? Vai ser muito bom esse ano. Ele falou, não, nessa data eu vou estar no Iraque, equipando 200 igrejas a evangelizar. No Iraque. 2014 no Iraque, irmão, tá um pouquinho pior do que estava hoje. Não é? E depois, mais para frente, o pastor Phil Bogosha lançou uma frase célebre que também ficou na nossa memória. Ele falou o seguinte, olha, em 2020, um crente morrer de morte natural é um desperdício. Com tanta gente para ser alcançada. Todo crente deveria morrer mártir. Esse era o pastor Phil Bogosha. No auge do seu Alzheimer, não é? O Alzheimer foi consumindo as faculdades mentais dele, mas no auge do seu Alzheimer, eu ouvi há poucos dias atrás, se eu não me engano, foi em novembro, meio do ano, não foi? Acho que foi em junho, né, que a gente foi no memorial dele. Foi mais ou menos isso. Em junho a gente foi, do ano passado a gente foi no memorial dele, e nós ouvimos o testemunho da sua esposa, que falou que ia levar comida para ele, que ele já não estava mais lembrando de ninguém. Ele olhava para ela e não lembrava quem ela era. Mas ele olhava para ela e falava assim, minha senhora, deixa eu fazer uma pergunta, o que a senhora já fez hoje pela salvação dos perdidos? Ele não lembrava quem que era a esposa, mas lembrava de Jesus. Né? O pastor Phil Bogosha deixou para a gente uma lição muito grande a respeito da importância que há na vida cristã para pregar o evangelho. Eu sei que você vem para a igreja e você vem para um culto de ensino para ouvir instrução a respeito de como é que você vai cuidar dos seus filhos. Eu sei que você saiu de casa hoje, você tem a expectativa, mesmo você que está acompanhando comigo pelo Zoom, de como é que você vai passar essa fase, essa dificuldade que você está tendo. Eu sei que você está assistindo esse vídeo agora, procurando nas palavras do pastor um incentivo para a sua vida espiritual. Mas deixa eu dar um incentivo para você, o maior que eu posso te dar. Maior do que os problemas que você tem é o problema do perdido. Seus problemas, eles são problemas enquanto você está aqui. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus. O perdido não. Verdade. Ele está indo para o inferno. Você tem os problemas menores da sua vida não resolvidos. Talvez o perdido que eu estou falando tenha os problemas menores da vida dele resolvidos. Mas o maior problema da alma dele continua lá, ele está indo para o inferno. Eu sei que você precisa de instrução.
E a seu tempo você vai recebê-la. Mas hoje ouça a instrução maior. Seja um evangelista para a glória do nome de Jesus. Amém? O conhecimento então promovido pelo nosso ministério, ele nos ajuda no preparo para o cumprimento do grande desafio evangelístico do nosso tempo, não é? Nós vamos tratar aqui de maneira bastante prática, de bastante dos assuntos que nós vamos falar. Nosso objetivo hoje, ao fim do estudo, é reconhecer a realidade da batalha espiritual envolvida na salvação dos muçulmanos, é compreender que a oração intercessória é essencial e insubstituível e assumir uma postura de engajamento espiritual, colocando-nos de joelho na linha de frente. Então, a primeira coisa, a realidade da batalha espiritual durante o Ramadã. Se eu não me engano, o Ramadã esse ano, ele começa agora em fevereiro, se eu não me engano. No finalzinho de fevereiro, agora comecinho de março. Todos os anos o Ramadã, que é 40 dias de jejum, se eu não me engano, ele muda de data. Por quê? Porque o calendário muçulmano é diferente do nosso calendário. Ele tem menos dias. Então, todos os anos, as datas do Ramadã vão ficando mais cedo no ano, até invadir dezembro. Não é? Já ela vai invadir dezembro de novo e assim ela vai fazendo conforme os anos vão passando. Agora é interessante que você saiba disso, irmãos, que exercícios espirituais, eles existem em todas as religiões. Não é? E deixa eu dizer uma coisa para você. Exercício espiritual funciona. Funciona. Não é só o jejum para Deus que funciona. Jejum para as outras entidades, para aquilo que as pessoas vão buscar, também funciona. Você nunca viu um pai de santo falando que ia fazer jejum? Já. Não é? Eles fazem consagrações profundas. Você lembra daquela história bíblica? Para a gente não ficar aqui só na experiência dos nossos pais e na experiência em volta de nós. Você lembra daquela história bíblica? De um profeta que chegou e desafiou 450 profetas de um Deus e 400 do outro. Lembra desse profeta? E aí ele pegou e falou assim, vamos ver então que Deus que vai responder hoje. E diz que eles clamavam e tal e nada acontecia. Lembra que nada acontecia? Você acha que era sempre assim? Você acha que eles estariam lá se aqueles deuses nunca tivessem respondido? Se nunca houvesse uma manifestação espiritual? Havia manifestações espirituais, não é? Só que naquele dia Jesus falou, Deus falou, todo mundo fica quieto, quem vai só falar sou eu. Deus é todo poderoso, mas essas entidades malignas têm poder. Você não pense que essas pessoas que estão fazendo esse jejum aí para buscar essas entidades, e no caso do islamismo, essa caricatura de Deus que é Alá, você não acha que eles estão fazendo isso e alguma coisa não está sendo infundida de fé neles. Inclusive, para sua surpresa, no meio islâmico tem uma ala pentecostal, tá? Tem uma ala pentecostal lá, de cura, de manifestação espiritual, expulsão de demônio. Essa área exorcista tem lá também, não é? Só que lá eles chamam os demônios de djinn. É diferente, não é djinn não, é djinn com J. Não é de din-din não é? Sabe aquele negócio do gênio na garrafa? Aquilo ali é um demônio na perspectiva islâmica. Na perspectiva árabe, não é? É isso aí mais antigo que isso, misturado com aquela religião de Zoroastro, que depois foi mudando e tal, enfim, muita coisa pegada uma de cada lugar. Mas durante o Ramadã, eles estão em consagração, e por isso a batalha é espiritual. Verdade. É importante você saber disso. Os islâmicos, infelizmente, como povo religioso, às vezes levam muito mais a sério a sua maneira de consagração a Deus do que o povo de Deus. Muito mais a sério, não é? A gente vê isso por conta até dos lugares aonde eles conseguem entrar. Quanto mais fria uma região para a fé cristã, mais ela se torna aberta para o islamismo. Só você começar a observar.
E uma das razões pelas quais eles fazem isso é justamente para que mais pessoas venham à fé islâmica, não é? E para que você saiba também que nós não lutamos contra pessoas, mas por elas. A palavra do Senhor é muito clara: muçulmanos não são os nossos inimigos, mas o alvo do amor redentor de Deus. O que Deus quer de verdade, que durante a nossa consagração para alcançá-los, é que nós tenhamos a ideia de que nós não estamos atrás de simplesmente destruir a fé islâmica. Nós queremos alcançar as pessoas para Cristo. O Dr. Ravi, ele gostava bastante de discutir com os islâmicos, né? Essa é uma das grandes realizações do ministério apologético dele. E o Dr. Ravi, ele falava assim: a fé mais fácil de você desmontar é a fé cristã. É a mais fácil de você desmanchar. É só aparecer com o corpo de Jesus. Se você aparecer com o corpo de Jesus, acabou a fé cristã, não é? Agora, ao mesmo tempo, é a única que é impossível, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Dentro dessa perspectiva, é importante que você saiba disso. Que a qualidade espiritual, material da fé cristã é superior. Mas não é porque ela é superior que ela é feita para massacrar quem é contrário. Não é isso. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar o perdido. Ele veio para restaurar o pecador. Então, não ache que quando nós nos posicionamos contra a altivez do nosso inimigo, nós nos posicionamos contra pessoas. Não. Nós nos posicionamos contra o inimigo das nossas almas para tirar a cegueira desse povo, não é? A batalha acontece no campo do entendimento. Nossa batalha nunca foi tão pouco será contra um povo, mas contra influências malignas que cegaram o seu entendimento. Eu lembro de um rapaz que trabalhou inclusive com o Dr. Ravi, que o nome dele era Nabil Karish. Nabil Karish, ele tem um livro que ele fala assim: Buscando Alá, Encontrando Jesus. É o livro da história dele quando ele se converteu, não é? Eu conheci o Nabil em 2006, lá em Chicago, não é? E o Nabil era uma pessoa bem devotada à fé islâmica. Ele cresceu e foi formado pelos seus pais para se tornar um imã. O imã é o pastor muçulmano, não é? Só que na idade adulta dele, os pais dele enviaram ele para a escola de medicina. E ele lembra que aos 5 anos de idade, ele já sabia decorar as 5 primeiras suras do Alcorão. E ele já sabia recitar várias partes do Alcorão. Ele já sabia fazer toda a rotina matinal de orações. 5 anos de idade. Como é que anda a oração dos nossos filhos, irmão? Nossos filhos conseguem fazer uma oração em nome de Jesus? Como é que anda a cultura bíblica deles? Não é? E ali o Nabil acordava, ele fazia isso e tal, e cresceu na fé islâmica. Quando ele chegou na escola, quando ele chegou, na verdade, na faculdade, ele era aquela pessoa que ele amava discutir com o cristão. Porque ele sabia tudo sobre as supostas controvérsias na questão da pessoa, da divindade da pessoa de Jesus. Ele sabia textos bíblicos inteiros. Não é? Diz que um dia ele estava eu vi ele contando isso, um dia ele estava na classe, e uma menininha da frente, que estava sentada na frente dele, ela falou assim, ela tinha aquele fogo por Jesus, né? Ela was a fire Christian. Ela virou para trás e falou assim, você já ouviu falar de Jesus? Ele falou assim, eu acho que você que não ouviu. Ela, como assim? E ele começou a falar tudo que ele sabia sobre Jesus na perspectiva islâmica. E aquela menina murchou e nunca mais falou com ele na escola. Porque ela não tinha preparo para falar com o Nabil. Um dia ele chegou na escola, um dia ele chegou na faculdade, ele estava no time de debate. E no time de debate tinha um rapaz chamado David. E o David era um cristão verdadeiro. E depois que ele terminou o debate, ele recebeu uma ligação da mãe dele e começou a falar com a mãe dele e tal. E começou a falar em árabe com a mãe dele, era paquistanês a etnia deles. Ele desligou o telefone, na hora que ele olhou, o David estava folheando uma Bíblia. E aí ele olhou para a Bíblia do David e falou assim, David,
Você tá com a Bíblia na mão, cara? Ele falou, tô com a Bíblia na mão, meu. Você não sabia que esse livro aí é todo alterado? Ele, todo alterado? Como assim? Esse livro aí é cheio de mentira, cheio todo mal feito. Mas por quê? Porque isso aí é tradução. Isso aí é uma tradução. Aí o David, que era preparado, olhou para ele e falou assim, então porque é uma tradução eu não posso confiar? É, uma tradução você não pode confiar. Aí ele falou, você estava falando com a sua mãe agora há pouco no telefone, né? Tava. O que você falou com ela? Ah, eu falei isso, isso e isso. Mas você não falou em inglês com ela, você falou em árabe, não foi? Foi. Eu posso confiar no que você falou ou porque a tradução eu não posso? Aí o Nabil abriu o olho e falou, não, peraí, esse cara eu não tinha conhecido não. E fez uma amizade com o David. E durante 5 anos o David e ele debateram Bíblia. Num dos dias o David já tinha colocado tanta fé cristã no coração do Nabil, que o Nabil já não aguentava mais, ele já estava em dúvida, foi falar com o irmão dele falou assim, olha, você não tem que ficar pensando nessas coisas. Essas coisas não é para você. Já está resolvido, sua fé é essa e acabou. Ele falou, não é possível. E ele foi para casa. Ele foi para casa, se ajoelhou e começou a orar. Falou, Senhor, o Senhor é Jesus ou o Senhor é Alá? Ele disse que nessa hora o lugar dele ficou preto, aquele lugar que ele estava, uma escuridão tremenda, e apareceu uma cruz iluminada lá dentro. E ele ouviu a voz, eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele levantou de onde ele estava, sentou na mesa da sala dele. Nessa época ele já estava no med school, ele estava se preparando para ser médico. Ele sentou na sala da casa dele e começou a folhear a Bíblia dele. Em 6 meses ele leu a Bíblia toda. Os pais dele perceberam que ele não estava mais indo para a escola, a faculdade ligou para os pais, e os pais vieram falar com o Nabil. Quando eles chegaram para falar com o Nabil já estava todo sem jeito, já todo barbudo, sem ir para a escola fazia 6 meses. E aí ele sentado naquele sofá, olhou para o pai dele e falou, pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou, o que foi, meu filho? Eu sou cristão. O pai dele olhou para ele e falou assim, pois é, o que você me falou agora é como se alguém tivesse enfiado a mão nas minhas costas e tirado a minha espinha a sangue frio. Você não é mais meu filho. O pai e a mãe negaram ele como filho, tiraram todas as economias dele e abandonaram o seu próprio filho. Até o dia da morte, a sua mãe e o seu pai nunca mais voltaram a falar com o Nabil. Ele entrou e começou a chorar profundamente. Profundamente. Depois de 1 semana chorando, ele finalmente falou assim, eu vou sair para andar um pouquinho. Na hora que ele abriu a porta, ele viu um jovem andando na rua. E quando ele viu aquele jovem andando na rua, Deus falou com ele, não é a respeito de você, é a respeito daquela alma que não conhece. Aquilo foi como se limpasse da alma dele aquele sentimento de culpa por ter recebido Jesus como seu Salvador. E os próximos 10 anos da vida do Nabil, ele morreu com 36 anos de idade. Os próximos 10 anos da vida do Nabil foi dedicado a conhecer mais a palavra de Deus e a evangelizar os muçulmanos. Glória a Deus. Essa é uma história que diz para nós que a nossa batalha, ela acontece para que nós não entendamos as coisas. Crente, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado se você tem documento americano ou não. Ele não está aí com isso aí. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com o AIS. Não é? Ele não está preocupado com as correntes filosóficas desse tempo. A única coisa que ele se preocupa é que você não enxerga a verdade. Porque um crente que entende que é filho de Deus e que está no mundo para cumprir a vontade de Deus, essa pessoa é perigosa. É por isso que quanto mais distrações ele colocar na sua frente, quanto mais distrações ele colocar para cegar você, ele vai fazer. É verdade. Ele vai fazer. Olha, eu tenho para dizer para você que muitas das dificuldades que vêm na nossa vida é para nos chamar mais a oração. Um dia eu cheguei em casa, eu estava passando uma situação bem difícil, eu e irmã Ana, né? Algumas das vezes que a gente passou uma situação bem difícil, né? E eu cheguei ali, eu lembro que a gente tinha ido no sofá vermelho ainda, foi o primeiro sofá que a gente teve. E eu cheguei em casa, tal, me ajoelhei e fui orar. A hora que eu fui orar, a primeira coisa que eu falei, Jesus, é cada coisa que o Senhor tem que fazer para mim vir aqui com sinceridade, né?
Senão não vem aqui. Senão não vem aqui quebrantado, senão não vem aqui de coração aberto. É cada situação que às vezes a gente precisa passar para que de verdade a gente busque a Deus da maneira como Deus é devido ser buscado. É verdade ou não é? Que por diversas vezes, se nós não estivéssemos sofrendo com alguma coisa, nós não buscaríamos a Deus dessa maneira. O inimigo das nossas almas, ele quer causar cegueira espiritual. Olha o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que perecem está encoberto, nos quais o Deus deste século secou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses dias atrás eu vi uma proeminente política americana, não é? Da classe política. Ela tem um cargo alto dentro do governo americano. E ela foi indagada sobre uma série de problemas de conduta moral da elite americana. E ela teve coragem de olhar para o sujeito e falar assim: por que vocês estão falando disso? Olha a bolsa de valores, olha a gasolina que está barata. Olha como é que a economia americana está se recuperando. Eu falei: o quê? Isso é cegueira. Isso é cegueira. Não, fica tranquilo. E daí que o mundo está perecendo? Você já viu a casa que você está morando? E daí que você mora nos Estados... E daí que o povo está perecendo? Olha só, você está na América, meu amigo. E daí que as pessoas não estão conhecendo Jesus? Meu amigo, olha o conforto que a gente tem aqui. Não, peraí. Para que se preocupar com isso? Para que se dedicar tanto à fé cristã? Para que, olha só quanto dinheiro você fez semana passada, pelo amor de Deus. É um ano melhorando após um ano e tal. E para que isso? Por que você acha que Deus tem te abençoado? Por que você acha da insistência de Deus com você? De querer que você mude de vida, de querer que você seja mais crente, de querer que você deixe o pecado? Para que isso? Para que essa insistência de Deus? Se é tão bom a vida que você tem aqui. Se a sua vida é tão confortável aqui, por que a insistência de Deus? É porque alguma coisa é diferente, é mais além do que aquilo que a gente está vendo, não é? E aí vem também junto com isso o engano religioso. As pessoas se convencem que são religiosamente saudáveis. As pessoas se convencem, não é? Eu fico incrível, como diz o pastor Marco Germano, né? Eu fico incrível como tanta gente se aprova na sua conduta. Bate nas costas. Ah não, eu sou um bom crente, eu sou um bom servo de Deus, eu sou um bom amigo da igreja, não é? Como tanta gente, ela traz esse engano religioso, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. O Islã é uma religião que não apresenta um redentor, produz formas externas, mas não de transformação, não é? E a gente percebe que essa conduta do islamismo, da autossalvação, ela muitas vezes entra na igreja. Tem muita gente que justifica a conduta pecaminosa apontando para os outros. É verdade ou não é? Não, tudo bem, isso aqui está errado, mas o fulano também. Dentro do islamismo, irmãos, isso é uma conduta comum, de comparação. Quem é mais muçulmano que o outro? E você quer saber uma referência da prosperidade islâmica? O tanto que o cara é rico. Quanto mais rico, mais santo. Quanto mais rico, mais santo. Por quê? Porque a virtude financeira, econômica, é um sinal da bênção de Deus. Já viu isso aí em algum lugar? Não é? A teologia da prosperidade é assim. Ela manifesta que a pessoa está indo bem porque Deus está abençoando financeiramente. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Não é? Opressão espiritual. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Onde há opressão espiritual,
O reino de Deus ainda não foi estabelecido. Precisa ser anunciado. Irmão, é hora de nós pararmos de andar oprimidos. Eu não estou falando para você que você não vai andar sendo apertado, às vezes tendo que lutar contra o inferno, mas viver uma vida de opressão. Não. Tem gente que é oprimido pela própria consciência. A pessoa não consegue dormir com a sua consciência limpa. Não é? Não, é hora de parar com isso. Pelo amor de Deus, tenha fé no Senhor Jesus Cristo e receba a liberdade que há em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por fim, distorções sobre quem é Jesus e a salvação. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Paulo fala a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O islamismo ensina que Jesus é a palavra. O islamismo ensina que Jesus nasceu de uma virgem. O islamismo ensina que Jesus vai voltar. Mas ele se recusa a assumir que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e que ele ressuscitou. E aí Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, ou ainda, se ele não morreu primeiro, é vã a nossa fé. E nós ainda estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Olha o que Paulo fala. É justamente o ponto que a fé islâmica mais nega. A ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Agora, sabe quem mais nega também isso? Muito crente. Agora, ele não nega dizendo que isso não aconteceu. Ele nega não vivendo essa realidade. Não abraçando o perdão que há em Cristo Jesus. Não vivendo debaixo do jugo leve do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa do pecado. Ele acha que ele pode fazer alguma coisa para dar um jeitinho. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano para minha família. Eu tenho um plano para minhas coisas. Eu tenho um plano para minha conduta. Quem tem um plano é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ele começou redimindo a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Esse é o início. Tem muita coisa depois disso aí para a glória de Jesus, não é? E por que a oração intercessora é essencial na salvação dos muçulmanos? Por dois motivos, não é? A palavra nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus trabalha na esfera espiritual. E para alcançar a esfera espiritual é através da comunhão. Através do quê? Da oração. A oração é uma disciplina espiritual de comunicação com Deus. É na oração. Intercessão. Interceder pelas pessoas, interceder por aqueles que perecem, interceder pelos missionários, não é? Biblicamente, intercessão envolve identificação com a causa, necessidade, condição e a dor do próximo. Você já orou por alguém que você sentiu dor na parte do corpo que a pessoa tinha reclamado? Eu já. Eu já comecei a orar por amigos e comecei a sentir uma dor, e uma dor, e uma dor, e fui botando mão naquela... Eu falei, que coisa esquisita, tal. Depois, no outro dia, eu fui falar com o amigo e falei, rapaz, deu uma dor aqui assim ontem e tal. Meu amigo estava com uma dor aí. Eu estava orando por você. Ah, então foi isso, então. Não é? A intercessão faz isso. Ela ajuda você a entender o próximo. Não é? Eu gosto muito dessa expressão bíblica da viúva de Naim. Diz que Jesus olhou para aquela mulher e sentiu íntima compaixão dela. Se colocou no lugar dela. E quando a Bíblia diz isso, que ele sentiu íntima compaixão, e isso significa se colocar no lugar dela, isso me faz lembrar que Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, se fosse eu hoje? E se fosse eu esse aí, ó? Essa aí, saindo dessa cidade com um filho morto e já era viúva. Como eu estaria me sentindo? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Porque você não vê a viúva chegando para Jesus, Jesus ressuscita meu filho, não. Ele tomou iniciativa, porque ele se colocou no lugar dela. Olha, tem muita gente, irmão, que não abre a boca para a gente, mas a gente tem que ir lá falar com ela. Colocar-nos nos lugares da pessoa, porque ela precisa
de salvação na pessoa bendita de Jesus, não é? Persistência diante do Senhor Deus. Irmão, tem gente que você prega uma vez, fala com ele uma vez, ajuda ele uma vez, acabou, porque aquele crente bom pro resto da vida. Mas tem gente, irmão, que você vai ter que pagar um preço alto. Persistência, não é? E você lembra que eu já te expliquei que a persistência beira a teimosia? Não é? Que o persistente e o teimoso é a mesma pessoa? Até aparecer o resultado? Enquanto aparece o resultado, você é teimoso, hein? Você está insistindo com isso aí ainda? Você está insistindo com essa pessoa ainda? Depois que aparece o resultado, rapaz, você é persistente, hein? Ó, perseverou, parabéns, uau, que incrível. Mas a mesma coisa. Irmão, tem que persistir, tem que perseverar na oração. Não ora uma vez só não, ora de novo, ora de novo, ora de novo, pede de novo, fala de novo com Jesus, explica de novo para Jesus. Vai falando, enquanto você vai falando com Jesus, Jesus vai moldando você. Enquanto você vai pedindo, Jesus vai abrir a porta. Tem gente que vivendo hoje situações, tem gente hoje vivendo sonhos que pediu para Deus anos atrás. Coisas que implorou para Deus há muitos anos atrás, está vivendo hoje. Não é? Eu estava ouvindo um hino vindo para cá hoje, um dos bons hinos que fizeram ultimamente, né? Eu lembro quando não era nada, quando tudo que eu tinha era uma palavra liberada. Alguém falou uma palavra, eu creio que foi de Deus, e eu vivi muitos anos só com aquela palavra, sem ver nada acontecer. Já passou por isso? Eu já. Deus deu uma palavra anos atrás. Olha, vai acontecer assim, você fica lá. Não, vamos lá. É agora? Não, não é agora, não foi. É agora. Você já viu um surfista pegando onda? Ele fica lá esperando, aí de repente ele dá umas... Ai, não, posiciona, não, passou essa onda. Aí ele vai e tal, e já passou a outra onda de novo. Se ele está surfando com alguém, é a vez do outro. Às vezes vê aquela onda bonita levantar e ele vê o outro, é a onda do outro. Não dá, tem que então esperar ainda a próxima. Até ele ter a onda dele para surfar, um momentinho dele para surfar. Para pegar ali os 30, 40 segundos dele de onda. Para poder andar. Tem vezes, irmãos, que anos se passam. Nós esperando pela palavra que foi liberada, mas ainda não alcançou o propósito dela. Perseverança para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E a autoridade espiritual liberada, delegada, que coloca em exercício. Deus está nos chamando para essa obra. Você está sendo chamado por Deus por essa obra. Se você está ouvindo aqui hoje a respeito dos muçulmanos, é porque Deus está levantando você para pregar o evangelho para eles. Não rejeite aquilo que Deus está lhe chamando para fazer para a glória do nome de Jesus, não é? Muitos nunca ouvem o verdadeiro evangelho. Muita gente, irmão, morre sem ouvir o evangelho. O Dr. Phil Bogoshi falava que todos os dias 60 mil pessoas passam para a eternidade sem ouvir falar de Jesus. Você já imaginou isso? Todos os dias, não é? Sem ouvir. O Islã também é um sistema religioso espiritual complexo e abrangente. Não é? Eles têm práticas espirituais intensas. Práticas comportamentais rígidas. E estratégias de expansão e evangelismo audacioso. Se você vai em Nova York, ali na região onde o pastor João Luiz está, que é a região do Queens, não é difícil você encontrar os muçulmanos entregando o Corão na rua. E você sabia que muitas americanas, mulheres americanas jovens, estão preferindo os jovens muçulmanos? Somente nas áreas da cidade grande? Porque eles estão aprendendo padrão de conduta. Deixa eu dar para você, por exemplo, um número estarrecedor. 78% dos lares de crianças negras nos Estados Unidos não têm o pai. 78%. Você já imaginou o que é esse número? Agora, se o pai negro é muçulmano, a taxa é infinitamente menor.
Porque eles têm padrão de conduta moral rígido. E agora jovens americanas que cresceram com uma cultura cristã, não uma fé cristã, estão olhando esses jovens e falam assim, uau, esse cara anda direito. Não é? O que nós vamos fazer, irmão? Nós vamos entrar na oração em primeiro lugar, para a glória do nome de Jesus, para alcançar esse povo, não é? A oração é uma arma que destrói fortalezas e produz resultados reais. Antes de tudo, Timóteo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões. É por isso que todos os nossos trabalhos na igreja começam com oração. Antes de tudo que você for fazer, comece orando, não é? O apóstolo Paulo sabia mais do que ninguém que ter conhecimento é importante. Ela vai garantir o desenvolvimento de uma conduta que espelha o exemplo de Cristo. E o essencial nasce daí, que é a comunhão com Deus. A oração muda destinos espirituais. Moisés intercedeu por Israel por diversas vezes. Daniel intercedeu pelo povo do exílio repetidas vezes. A igreja primitiva intercedeu por Pedro. Acho que um dos textos que eu mais gosto da Bíblia está em Esdras a respeito disso aí, né? Está em Esdras. Diz que Esdras vai sair junto com o pessoal para voltar para a Terra Prometida. Ele estava levando os tesouros para o templo. E ele parou na beira do rio Ávila. E ele decretou um jejum entre aqueles que estavam voltando junto com ele na caravana. Entre o pessoal da caravana. E ele falou o seguinte, a gente fez um jejum e orou por 3 dias para pedir para Deus bom caminho. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha de pedir para o rei soldados. Porque eu tinha dito que Deus era poderoso e ele cuidava daqueles que serviam a ele. Aí eu falei assim, como é que eu vou pedir então para o rei, se eu falei que Deus cuida, como é que eu vou pedir soldado para ele? Então o que eu fiz? Eu fui para a oração, eu fui para o jejum. E sabe o que diz lá em Esdras? E moveu-se o Senhor através das nossas orações. Deus se agradou e se moveu e abençoou a Esdras do retorno que ele fez. Não é? Deus também está disposto a fazer isso para nós. Mais para frente a gente tem aqui um pequeno guia sobre a história do Nabil Karish, não é? Está aqui no nosso estudo também. Não é? E é importante que nós olhemos também todas essas histórias para perceber como é importante orarmos pelos muçulmanos para que eles sejam alcançados pelo Senhor, não é? De joelhos na linha de frente, uma janela espiritual estratégica, não é? Para a glória do nome de Jesus. Conclusão e ação prática em nome de Jesus. O Ramadã de 2026 não é apenas uma data do calendário islâmico, é uma chamada do Senhor Jesus à sua igreja para colocá-la de joelhos na linha de frente, na batalha da oração, enquanto milhões buscam um Deus que não lhes responde, mesmo assim persistem sem reconhecer o caminho, a verdade e a vida, e continuam sedentes para a salvação. Sua devoção e persistência são admiráveis, no entanto, só serão eficazes quando seus corações forem alcançados pelo Senhor. A expectativa de Deus é o seu envolvimento autêntico nos programas de oração e intercessão da igreja, nos cultos da família cristã, nos quartos de guerra, nas vigílias e em todas as demais atividades dos departamentos. A nossa intercessão sempre será para preparo espiritual, para abertura de portas para o evangelho, para enfraquecer as fortalezas espirituais, para sustento evangelístico e missionário, para atingir os povos não alcançados em lugares remotos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus.